Converso com o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, a receber os Jogos Olímpicos de 2016, a receber a Copa do Mundo no Maracanã. Este Maracanã que já está custando 1 bilhão para ser reformado. Quando a gente acaba de ver na Alemanha um estádio para 45 mil pessoas custar 300. É fantástico. Aqui no Brasil as coisas custam mais caro do que custam na Alemanha. A gente falava... É que as coisas se ligam, né, Marcelo? A gente falava das milícias a gente vai para o Golfe, do Golfe a gente volta para o Maracanã, eventualmente fale de novo das milícias. Nós temos... eu defendo essa tese há muitos anos, que o Brasil só será aquilo que a gente quer que um dia o Brasil seja, no dia que o Rio de Janeiro voltar a ser o que o Rio de Janeiro já foi. E o Rio de Janeiro já foi, para mim, é uma coisa romântica, dos anos 50, eu garoto e tal, papá, de passear pelo Rio. Aquela coisa, o Rio, nosso cartão de visita. Como é que retoma esse processo? No momento que a gente sabe de tanta violência que acontece no Rio de Janeiro, nas remoções para as obras da Copa, para as obras das Olimpíadas, e de alguma maneira a nossa sociedade calada diante disso, a nossa mídia cúmplice desse silêncio em relação às remoções feitas mano militare. Outro dia, o ministro Aldo Rebelo, para minha surpresa, ficou muito magoado porque alguém falou que eram métodos nazistas. Ele disse: você não sabe o que é o nazismo? Sabemos sim, ministro, sabemos. E os métodos se assemelham. Não estamos falando de forno, mas estamos falando de marcar casa e passar com a moto niveladora no dia seguinte em cima, querendo pagar 3 mil reais de desapropriação. Queria que você tocasse nisso. É isso mesmo, é um projeto de cidade. O que está em jogo no Rio de Janeiro, e essa eleição municipal vai definir se o Rio pode voltar a ser o que já foi, se a gente pode ter uma cidadania pensada pelo cidadão, pela participação, ou se a gente vai ter a consolidação, a cristalização da cidade-empresa. O Rio hoje é uma das cidades mais caras do mundo, mas não é à toa, né? Porque a ideia de cidade-empresa, você despolitiza a política, Juca. Você tem no prefeito um síndico, né? Um gerente. Né? Você despolitiza a política e os negócios é que são a alma da cidade. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade aberta. O Rio de Janeiro é uma cidade que você tem praia, você tem lagoa. É uma cidade onde as pessoas saem de casa. O Rio de Janeiro é uma cidade onde a rua ela tem uma presença urbana na vida das pessoas muito forte. E você hoje no Rio de Janeiro, no século XXI, com essa característica, não tem mecanismo de participação política das pessoas. As pessoas não participam. Qual é o momento que o cidadão no Rio de Janeiro interfere, por exemplo, no transporte? Decide alguma coisa, né? Na educação, na saúde pública. Acabou de sair um ranking do Ministério da Saúde, não foi um ranking feito pelo PSOL, do Ministério da Saúde dizendo que o Rio de Janeiro, a cidade, é o pior atendimento em saúde pública do Brasil. Isso é inacreditável. É inacreditável. Quem está dizendo é o governo federal, que é aliado. Né? Não fomos nós. O Sérgio Cabral até admitiu que há problemas. Muito problema, né? Só esqueceu do muito. Não falta. Né? Então, tem um projeto de cidade que vai ser definido nesse processo eleitoral mesmo. Qual é o projeto? Nós queremos a Olimpíada, o problema não é ter Olimpíada ou ter Copa do Mundo, é qual Olimpíada e qual Copa do Mundo. O que isso significa? Qual é a cidade? Qual é o projeto de cidade? Qual é o papel do poder público? O poder público do Rio de Janeiro sucumbiu. O poder público do Rio de Janeiro, ele é um balcão de negócios para esses grandes investimentos, onde o lucro equivale, onde só vale para o cidadão que é consumidor. Para o cidadão que não é consumidor, ele não interessa. Então, daí você entende esse processo de remoção tão violenta. Quando a gente fala de remoção, é importante o morador do Rio de Janeiro entender que esse não é um problema só de quem está sendo removido. Para além de questões humanitárias maiores, é um problema que a cidade tem que discutir. Porque são remoções ilegais, a começar, ilegal, arbitrárias. Eu não estou falando que quando tem uma parte da população, quando você fala em remoção, ele pensa naquela pessoa que está em área de risco. Não é disso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando de pessoas que moram 40, 50, 60 anos no lugar, que construíram a sua referência cultural de vida, criaram seus filhos ali, e porque tem interesse na especulação imobiliária, essas pessoas são retiradas dali. É disso que a gente está falando. E por um raio maior do que a lei determina, não é? Às vezes para 40, 50 quilômetros da escola dos filhos, do lugar de trabalho, tudo mais. Exatamente. Porque essas pessoas, quando saem de lá e vão, por exemplo, para a Zona Oeste, a Zona Oeste hoje tem 1/3 da população no Rio de Janeiro e a oferta de empregos dentro da Zona Oeste não chega a 10% que a cidade oferece. Então você pega essa pessoa, porque qual é o caminho das favelas? Isso é muito interessante. As favelas crescem, é só pegar o mapa e o processo histórico, as favelas crescem para onde se oferece emprego.
As favelas acompanham a construção civil. Óbvio, porque as favelas caminham no sentido da busca do emprego. Então você pega essa pessoa e diz, olha, a cidade ela está sendo vendida. A cidade é um grande negócio. Você não serve para essa cidade, porque você não compra, porque você não é consumidor, porque você é pobre. Então você não serve, né? Você é descartável. É isso que está em jogo. É esse o Rio de Janeiro com esse espírito olímpico que está sendo construído. Nós queremos um outro espírito olímpico, da integração, da participação. Enfim, essas pessoas saem de lá, não é só o problema da habitação, que é seríssimo, mas você cria um problema de transporte, que é um caos no Rio de Janeiro. Você cria um problema de saúde, você cria um problema de escola, né? Que essa criança que mora ali tem que sair da escola e não necessariamente consegue ingressar numa rede escolar de outro lugar. Você tem problemas de saúde, ele tem que voltar para o trabalho. Então você tem uma série de problemas urbanos que não se restringe só a quem está removido, que por si só já bastaria para esse debate, que a cidade tem que discutir. E essas remoções são feitas única e exclusivamente pelos interesses da especulação imobiliária, pelo interesse do lucro. É um negócio acima das pessoas. Isso precisa ser invertido, Juca. É disso que a gente está falando, de uma outra possibilidade de concepção de cidade, onde o plano diretor, onde as leis estejam acima do interesse financeiro de meia dúzia de empresas, de empreiteiras que conseguem fazer isso tudo porque financiam campanhas. Né? Porque compraram... Ou leva o governador para cima e para baixo no seu jatinho, não é à toa, né? Pois é. Essas coisas são tão claras. É a PPP, né? Isso. Essa parceria público-privado que você não sabe mais, é o outro modelo de PPP. Você não sabe mais onde é que começa, onde é que termina, ou quem manda e quem não manda. Né? Quem é que governa? Eu já não sei mais. O Rio recebeu os Jogos Pan-Americanos. O que se fez nos Jogos Pan-Americanos que vai ser aproveitado para os Jogos Olímpicos? Nada. Nada, não tem legado. O que melhorou no Rio? Para ir além do debate esportivo, né, para as pessoas entenderem, porque os negócios é que estão no centro do debate. Assim, o esporte, o futebol, eles são argumentos, eles não são o propósito. Né? O Pan-Americano foi absolutamente superfaturado, né, com 95% dos recursos públicos. Você depois tem o Maracanã, reformado em 2007, também superfaturado. Todo colocado abaixo em 2010. Né? Isso, 1,5 milhão já. E todo superfaturado novamente. E já dizem que ele não vai servir para a Olimpíada. Isso, você tem que dar uma guaribada. E já dizem que não vai servir para a Olimpíada. E quem são as empreiteiras? Delta. Você falou da viagem do governador, né? É bom lembrar com quem ele estava viajando. Sim. Então tá lá a Delta, tá lá o Odebrecht, tá lá Andrade Gutierrez. Né? Então, quem é que está governando o Rio de Janeiro? Quem é que está por trás desses interesses supostamente olímpicos, supostamente de todos? Né? Então você tem um processo de elitização da cidade que é acompanhado de um processo de elitização do futebol. Não é à toa que acabaram com a geral. Uhum. Né? Porque não pode. Como é que não isso serve na sua cabeça, Marcelo? Quer dizer, porque fica uma aparente ambiguidade, né? E um paradoxo quando as pessoas dizem, poxa, mas vocês defendem, lutam, que se dê conforto ao torcedor, que se dê direitos ao torcedor, e aí vocês se insurgem contra o fim geral do Maracanã. Como é que você resolve essa questão? Olha, primeiro que o fim geral do Maracanã foi um atentado, porque o Maracanã ele é tombado, né? Enfim, agora tombaram mesmo. De vez, né? Nada. Tombaram de fato. Isso. Né? Mas o Maracanã ele era tombado como patrimônio cultural. Sem dúvida. Né? Não era um patrimônio arquitetônico. Sem dúvida. O debate todo foi feito em cima da arquitetura, mas o Maracanã era um tombamento cultural. A geral fazia parte da história do Maracanã. Então você não poderia jamais ter acabado, porque você está descumprindo um tombamento cultural, que a cultura do Maracanã passava pela cultura dos geraldinos. Né? Então você termina com a geral do Maracanã ao mesmo tempo que você constrói os camarotes. É um retrato, e eu tenho dito uma coisa que eu acho que é muito verdadeira, pelo menos no Rio de Janeiro. Você transfere, né? A geral do Maracanã passa a ser o pay-per-view dos botequins. Isso, né? Isso. É isso, o pay-per-view dos botequins é a geral do Maracanã hoje em dia. Né? Então você tem essa transferência evidentemente colocada no aspecto urbano, no aspecto da cidade ali. O conforto, ele é um conforto que tem que estar garantindo a inclusão, tem que estar evidente que o Estatuto do Torcedor prevê a segurança. O Estatuto do Torcedor que está rasgado. Sim, estuprado. Completamente. Não existe. A lei da Copa acabou. Não existe mais. Não tem plano diretor, Estatuto do Torcedor. Todos os avanços legais em nome dos grandes negócios, acabou. Né? Você não tem mais. Então,
Eu não vejo contradição no que a gente está dizendo. Eu acho que a existência do Maracanã com limitações, porque há uma cultura diferente de um estádio na América do Sul para um estádio europeu. Né? Você não tem a mesma. Não adianta você achar que no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em São Paulo, as pessoas vão assistir. Como em Munique. Claro. Não vai, não é a mesma coisa. Então até a exigência do conforto você não pode ter o mesmo padrão. Porque são culturas absolutamente distintas. Não tem hierarquia entre isso, né? Entre essas duas coisas. Deputado Marcelo Freixo é histórico, militante do Partido dos Trabalhadores. Um belo dia achou que não dava mais. Eu quero tocar um pouco neste desencanto. A gente já volta.